Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do IOPEX, nessa série que a gente está falando aí sobre os 10 principais tipos de desperdícios no setor da construção. E nesse vídeo eu vou falar de um desperdício bastante peculiar, mas que tem aí consequências drásticas, no mundo da construção, que é o desperdício de transporte. Então vamos lá, me acompanhe até o final desse vídeo, que ele pode ser realmente bem interessante e muito importante aí para você. Bom, então vamos lá pessoal, direto ao ponto. A gente sabe que o tema transporte, ou seja, o tema logística como um todo, em qualquer tipo de obra, principalmente obras aí que têm extensões grandes, obras ferroviárias ou obras que despendem aí de custos elevadíssimos, a logística é muito importante. Primeiro, como eu já disse, porque ela custa muito. E segundo, porque ela traz consequências para o setor produtivo, para a produção, para tudo aquilo que você vai fazer na operação, e essas consequências podem ser muito positivas, se esse planejamento logístico, esse artefato logístico for bem planejado e executado, ou muito negativo, muito custoso e muito cheio de desperdícios se a sua logística for muito mal planejada ou se realmente nem for planejada. Nesses últimos anos, a minha participação, como eu tenho falado aí, eu tenho recebido, desde que eu retornei aqui, principalmente no canal e nas mídias sociais, a falar de Lean Construction, tenho recebido ligações de empresas para voltar a fazer consultoria, para participar de alguns projetos, de algumas obras, e eu tenho explicado para eles que eu mudei o meu modelo de negócio para mentoria consultiva, trabalho com treinamentos, trabalho com formação de líderes, de gestores, formação de expert em Lean Construction. E uma das coisas que a gente faz em obra é trabalhar com projetos logísticos, E aí tem 3 etapas, que a gente trabalha com projetos logísticos, que eu vou falar um pouquinho dessas 3 etapas nesse vídeo aqui para vocês, mas todas elas focadas principalmente em reduzir um dos 10 tipos de desperdícios, mas melhorar principalmente esse desperdício de transporte, porque ele é elevadíssimo, O desperdício de transporte ele pode vir de outro desperdício, por exemplo, uma espera, porque o planejamento não planejou a vinda de um caminhão de concreto, e aí a logística, em função de toda a organização que já estava planejada para trabalhar ali com aquele concreto, não foi feita, e aí uma coisa atrasa a outra, justamente porque não se chegou o concreto no horário correto. Só para dar um exemplo bem simples, muitas vezes a gente tem encontrado falhas nesses 3 modelos de logística que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então a gente faz workshops focados nesses 3 momentos logísticos de obra. E aí, pensando nesse desperdício de transporte, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que a gente tem 3 momentos numa obra, de qualquer tamanho, de qualquer setor, para você pensar. O primeiro momento, e a gente vai trabalhar esse desperdício com foco estratégico, é o momento do que a gente chama de estratégia de obras. Na estratégia de obras, lá atrás, muitas vezes, sempre que possível, eu bato na tecla para se começar a elaborar a estratégia da obra antes mesmo dela começar, antes mesmo da gente ganhar o contrato, ou efetivar o contrato, já ter aí uma estratégia de obra pelo menos 70% a 80% pensada, porque senão você não vai ter condição nem de gerar o custo final para passar para o seu cliente, e aí esse custo pode ser que aumente muito depois e a sua margem diminua. Então é muito importante você ter ciência, ter noção que já se desenvolveram metodologias, e essa metodologia estratégia de obras que a gente aperfeiçoou com o tempo, e ela já está, graças a Deus, muito robusta, já existe, e você já vai poder aprender um pouquinho mais sobre ela, uma metodologia bastante completa. E uma das coisas dentro da metodologia, não cabe aqui falar de tudo que a gente faz, mas uma das coisas muito importantes que a gente faz dentro dessa metodologia é desenhar o mapa de gestão dos processos e interfaces da mobilização, pensando exatamente na logística da obra lá atrás. Por quê? Quando eu estou ou um pouquinho antes do início da obra, ou
já bem no início, né, se a empresa não teve condição de fazer essa estratégia da operação antes de se começar, antes de se ganhar o contrato ou de se começar a obra, é muito importante eu desenhar alguns cenários no tempo e pensar nessa logística de uma maneira mais macro. Por isso que chama estratégia, né? A gente vai pegar as principais fases da obra, vamos colocar os principais entregáveis e vamos detalhar alguns desses entregáveis até um certo ponto, que seja possível a gente enxergar custo, seja possível a gente enxergar recurso e seja possível enxergar mão de obra. Por quê? Porque são custos que você vai ter ao longo do seu projeto e que podem aumentar ou diminuir. Você pode economizar com eles, inclusive ter margens boas aí com eles com o passar do tempo, ou não, dependendo da sua eficiência, o quão bom você foi nessa estratégia de operações. Então, esse primeiro momento, estratégia de operações, é o momento que você vai desenhar um MGPI de operações, voltado aí para a mobilização da obra, né, que é a curva de ramp-up, que você vai entrar nela já já, e verificar quais são os elementos principais, e aí tem são 10 elementos que a gente analisa. Dentro desses 10 elementos a gente procura desenhar os cenários macro para que a gente já saiba o que fazer na largada de uma obra e discuta isso tanto internamente, né? Tem empresa que trabalha com parceiros, e aí geralmente parceiros que eu falo, empresas que participam do mesmo contrato, são donas do mesmo contrato em conjunto, principalmente contratos grandes aí, né? As grandes construtoras trabalham muito assim. Juntarem 3, 4 construtoras e elas gerenciarem a obra. Geralmente o gerente da obra ou o diretor do contrato é o diretor de uma construtora e as outras participam levando know-how, levando pessoas aí para cada uma das áreas. Quanto menor a obra, isso vai tendo menos parceiros. Os parceiros, na verdade, são prestadores de serviço, são subempreiteiros que vão efetivamente executar a obra. Independentemente do seu modelo, você pode e deve pensar na estratégia de operações para desenhar os cenários e o mapa de gestão dos processos e interfaces, principalmente as interfaces, né? Por isso que chama mapa de gestão dos processos e interfaces. Você vai ver quais são esses processos, e aqui a gente está falando de transporte, então a gente está focando em logística, e quais são as interfaces que essa logística vai ter com as outras áreas a depender dos momentos da obra. Então, isso é o que a gente faz no primeiro momento. O segundo momento que a gente também trabalha muito, esse desperdício possível, né, que a gente possa vir a ter aí na nossa obra, é o momento da estratégia de produção e logística. A obra começou, você vai trazer, se você teve tempo de fazer isso lá atrás, né, antes de começar o contrato, a estratégia da operação, você vai começar a trazer o desenvolvimento daquilo que você quer. Alguém já desenhou o canteiro, alguém já desenhou como é que vai ser a estrutura básica que veio da estratégia de operações, porque na estratégia de operações não dá tempo de você desenhar a estratégia da operação e da logística no nível detalhado. Para você fazer isso em cada uma das fases e pensar como é que essas fases vão ser num nível de detalhe muito grande, né? É na estratégia de produção e logística que você vai entrar, mergulhar num segundo nível, né? E verificar quais são dessas fases que você desenhou na estratégia de operação, aquilo que vai estar focado na operação mesmo, na produção e na logística, principalmente os cenários de logística que você vai poder desenhar para que você consiga fazer uma análise aí de onde vai ser levado as coisas para onde, né, o quanto você vai gastar, né, tanto de mão de obra quanto custo, né, de dinheiro mesmo, para você planejar o seu budget mensal, quais são os equipamentos, quais são os ferramentais que você vai gastar, quantas pessoas você vai envolver, enfim, para você desenhar esses cenários de segundo estágio, que a gente chama, e nesses cenários de segundo estágio você tomar suas decisões para eliminar de vez, ou pelo menos reduzir todos os riscos possíveis para aumentar o seu desperdício de transporte. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio que a gente fala, a terceira fase, cada construtora chama de um jeito, é quando a gente implementa workshops de logística, né? Porque depois que você saiu da fase pré-obra, que a gente chama, fez a estratégia de operações, entrou na fase de obra, desenvolveu a estratégia de produção e logística, você vai começar a trabalhar efetivamente no dia a dia com a logística. Obviamente você vai montar um time de logística, ou que está ligado à produção ou independente. Quanto maior a obra, mais independente esse time de logística precisa ter. E a gente aprendeu na construção
Isso levou um tempo, né? As grandes construtoras já estão trabalhando assim, pelo menos algumas delas, onde a gente está presente, nós temos instigado as construtoras a fazer dessa forma, que é trabalhar como uma indústria automobilística trabalha. A indústria automobilística tem um setor, um processo de logística independente da produção. Porque se eu deixo esse setor de logística dentro da produção, eu não consigo lidar com as metas separadas. E a logística precisa ser um prestador de serviço, mesmo sendo da obra, obviamente, precisa ser um prestador de serviço da produção. E não estar sobre o mesmo guarda-chuva da produção, porque senão você tem conflitos de interesse, né? É lógico que a logística vai estar lá para prestar um bom serviço para a construção, para a produção, mas você tendo esses dois processos separados, você tem condição de dar metas, você tem condição de cobrar diferentemente, você tem condição de, ao dar meta, trabalhar com o controle da rotina de maneira separada, fazer indicadores de maneira separada, para as pessoas separadas e gerir os times aí, mesmo que sejam times pequenos, mas de uma maneira independente, para que um apoie o outro e cada um tome as suas decisões sobre um supervisor, um gestor da obra, da maneira como você tem aí no seu organograma. Mas esse terceiro momento a gente chama de workshops de logística. E a gente tem 3 tipos de logística que a gente trabalha numa obra. Primeiro é a logística de abastecimento. Depois que a gente desenhou os cenários no segundo estágio, de todos os detalhes que cada fase da obra vai ter, eu passo para dentro de cada um dos cenários, por exemplo, a gente geralmente faz isso a cada 3 meses, eu pego os 3 próximos meses e entro num terceiro nível, mais a fundo ainda, nessa logística de abastecimento, na logística de obra em si, né, de movimentação e entrega de material, e na logística de descarte. Então eu tenho esses 3 estágios também dentro do workshop de logística para trabalhar, porque são 3 visões diferentes. Quem vai entregar o material, de onde vai vir, inclusive de fora, se vai ter horários, eu vou ter que montar janelas de chegadas de concretagem e assim por diante, ou de material em si, se a minha obra vai estar preparada naquele horário para receber caminhões, se é uma obra que está dentro da cidade, precisa ter uma logística de abastecimento completamente distintas, porque tem horários aí de trânsito e uma série de outras coisas. Se a logística de obra, né, que é o segundo nível dos workshops aí de logística, está preparada com todos os recursos e com todos os desenhos já elaborados, focados a prestar serviço para a produção, e se a logística de descarte também vai conseguir ser eficiente e ter a produtividade que a gente gostaria, que a gente planejou na estratégia de produção e logística, para atender tudo aquilo que a produção precisa. De novo, a logística é um prestador de serviço, o foco é sempre a produção, porque é o processo que agrega valor, né, para a obra, é o processo que constrói aí a obra em si, e são nesses estágios que a gente vai trabalhar. Eu vou falar de logística mais para frente, vou entrar em detalhes de cada uma dessas coisas. Eu sei que para um vídeo único aí pode ser bastante coisa, mas é porque eu queria concentrar no desperdício de transporte. Por quê? Porque o desperdício de transporte ele vai ser uma consequência. O quão maior o desperdício vai ser consequência se eu não fiz a minha tarefa de casa nessas 3 fases. Vou repetir, quais fases? Estratégia de operações, de preferência antes de começar a obra. Estratégia de produção logística logo no início da obra para colocar a curva de ramp-up e a mobilização em andamento da melhor forma possível. E os workshops de logística que eu vou fazendo para implementar essa logística e fazer com que ela rode e cumpra aquilo que foi desenhado lá na estratégia de produção e logística. Então, é um desperdício que precisa ser trabalhado com bastante cuidado, mas ele vai ser consequência de um bom planejamento logístico dessas 3 fases, tá ok? Existem aí diversos workshops, diversos treinamentos, alguns deles a gente vai lançar online no nosso site www.opexbrasil.org, outros a gente vai transformar em formações, porque nem tudo dá pra gente fazer online e mostrar na prática, né? Eu sou um cara muito prático, eu gosto de mostrar como é que se faz, e aí tem alguns trabalhos que a gente faz em obra, que a gente desenvolveu e transformou em metodologia, que não dá para se colocar necessariamente num material online, salvo se fosse presencial e se a gente tivesse ali uma obra para poder mostrar. Tudo aquilo que for possível se transformar em online, nós já estamos trabalhando para isso e já vão ter os primeiros cursos online. Por isso, nós vamos fazer 2 tipos de formação durante esse ano. A primeira formação a gente está chamando de formação em Expert in Lean Construction. Já vocês vão
conhecer como é que vai ser essa formação, nós vamos anunciar no site, nas mídias sociais. É um programa de formação bastante robusto para formar pessoas, engenheiros, gerentes e pessoas de qualquer nível que queiram se tornar aí, entre aspas, um expert em Lean Construction, conhecendo uma boa parte das metodologias que existem no mercado para que essas pessoas consigam puxar o Lean Construction nas suas obras. Essa jornada aí que leva um certo tempo, a depender, obviamente, do seu envolvimento, da sua aplicação. E nós vamos formar um outro grupo, que é o grupo de consultores. Formação de consultores vai ser para você que já é consultor, né, que trabalha com Lean ou que trabalha com outra coisa, mas que quer ser um consultor externo para ajudar a apoiar construtoras a implementar essas metodologias nas obras, né? A gente está prevendo aí um boom de obras no Brasil e essas construtoras estão precisando de gente. Eu tenho recebido diversas ligações e se eu tivesse a minha empresa no modelo de negócio antigo com vários consultores, com certeza eu teria esses consultores em obras, mas foi uma decisão minha trabalhar mais com parceiros e mais sozinho no sentido de mentoria consultiva. Hoje em dia eu tenho ido nas construtoras e dado mais treinamentos para gerentes, diretores e CEOs de construtoras, né, donos de construtoras, no caso das pequenas e médias, porque eu encontrei um outro formato de trabalho que também tem dado resultado, que não é mais aquele formato antigo de se começar com um projeto piloto e aí demorar mais tempo, a partir do piloto você propagar isso nas obras. A gente já desenvolveu uma outra metodologia de trabalho, uma abordagem de trabalho que funciona de uma maneira mais rápida, onde de cima para baixo a gente consegue qualificar mais as pessoas para que elas puxem e elas mesmas desenvolvam os projetos e a gente vá apenas fazendo um acompanhamento. Fica mais barato para o cliente e fica também melhor para a gente porque o resultado sai mais rápido para o cliente, a satisfação do cliente é maior. Tá ok? Então essas formações vão vir e nós vamos ter dois grupos práticos, né, que eu estou chamando de grupo de implementação. O acesso aos conteúdos para esses grupos de implementação vai ser online. Vocês vão poder, quem participar desses grupos de implementação vai ter acesso a algumas metodologias online e a 4 encontros durante o ano presenciais, ou aqui em São José dos Campos ou em São Paulo. A gente está vendo a viabilidade do local para se fazer isso. E o foco do grupo de implementação são gerentes de obras, engenheiros civis, supervisores, mestres, enfim, pessoas que trabalham na obra para fazer o Lean Construction acontecer. E um grupo VIP, né, que eu vou chamar por enquanto assim, até a gente encontrar um nome aí mais adequado, mas vai ser para diretores, CEOs ou donos de construtoras. Que é um grupo um pouco mais estratégico para se tratar de temas estratégicos, como estratégia de obras, como metodologias para se vender novos projetos, conseguir novos projetos. É um grupo onde a gente vai trocar mais informação entre construtoras para que uma aprenda com a outra, inclusive o que está sendo feito, fazer benchmark, tem uma série de outras coisas. Então, são dois grupos, grupo de implementação, né, de gerente para engenheiro e pessoas que estão focadas na obra, e um grupo aí para diretores, CEOs de construtoras, donos de construtoras, para que foque na parte mais estratégia, foque na parte mais de troca de informação e vocês consigam se formar no sentido de ter o conhecimento necessário para tocarem vocês mesmos os projetos. É nessa linha que a gente está indo. Nesse vídeo a gente expôs aí um pouquinho do que é esse desperdício de transporte ligado a essa parte da construção e eu espero a partir desses próximos vídeos, né? Nós estamos no segundo vídeo aí dessa série de desperdícios, então vão haver mais 8 vídeos, né? Eu vou terminar essa série o quanto antes para já começar a falar desses novos temas, das novas metodologias, de tudo aquilo que a gente está disponibilizando e tentando trazer para o mercado para contribuir para essa área da construção de uma maneira o mais completa possível no know-how que a gente adquiriu em mais de 60 projetos. É essa a nossa missão, é nessa direção que eu quero ir. Espero que vocês nos acompanhem. Se for possível, se inscreva aí no canal, dê uma força para a gente, ajude esses vídeos aí a chegar, né? Compartilhe esses vídeos, ajude com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Faça essa força aí porque se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai entregar mais, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas quando houver alguma procura na internet e eu vou te agradecer muito por isso. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.